Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de geografia, da EJA, hoje com o nível 2. Eu sou Jaqueline Carvalho e vou continuar aí explicando para vocês, conversando com vocês sobre o nosso conteúdo, certo? Para você, aluno da EJA, para você que não é aluno da EJA, mas acompanha aqui as nossas aulas, um abraço enorme, tá? É muito bom ter vocês aqui sempre conosco. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de globalização, uma palavrinha famosa, que a gente sempre ouve, mas o que é globalização? E para que ela serve, não? Vamos lá aprender um pouquinho. Bom, pessoal, então o que é globalização? A ideia do nome já te fala, Ideia de globo, de global. E é isso mesmo, são relações globalizadas, é a ideia, gente, de uma rede. São as relações que a gente tem em redes, que circulam pelo mundo. Por isso o nome globo, que circulam pelo globo, tá? É a conexão, é a criação de redes em diferentes sentidos, em diferentes aspectos, em diferentes níveis de conhecimento, certo? A globalização ela é muito ampla e ela abrange diferentes setores. A gente vai ver um pouquinho desses setores. Ela abrange diferentes setores do mundo. Então, sempre que a gente falar de globalização, lembre a ideia de uma rede, de uma conexão, de uma integração. É como se o mundo se integrasse, Quando a gente liga uma TV no jornal, e a gente começa a escutar uma notícia, igual, infelizmente agora a gente está ouvindo sempre em notícias do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, E quando a gente liga ali a nossa TV e começa a ver aquelas reportagens, enfim, contando da situação que está passando lá, a gente tem uma informação, gente, quase que imediata. É quase que ao vivo, Quer dizer, muitas coisas até são ao vivo. A gente tem aquela informação rápida, E a gente conhece a realidade desse povo sem mesmo sair da nossa casa. E isso a gente faz também quando a gente entra na internet, acessa ali algum aplicativo, algum site de imprensa, de comunicação, e a gente vê aquilo ali imediatamente. Quando a gente manda um WhatsApp para outra pessoa e ela responde a gente de uma forma imediata, a gente também está tendo uma relação globalizada. Mas a globalização, ela não pode ser medida simplesmente pelas tecnologias digitais. Por eu ligar uma TV, por eu mandar um WhatsApp, Quando vocês estão me vendo aí, a gente está tendo uma relação de globalização. Mas a gente também tem ela, na verdade, com o comércio. Quando um navio sai aqui do Brasil, carregado de minério, carregado, sei lá, de petróleo, e ele vai e aporta lá na China, entrega o nosso petróleo na China, ele também está globalizando. Olha a troca, olha o intercâmbio, tá vendo? A rede saiu da China e do Brasil, e foi para a China. Se a gente for voltar mais ainda no tempo, a gente pode chegar lá na época do descobrimento do Brasil. Quando Portugal se lançou ao mar com aquelas caravelas e veio andando pelo oceano sem ter aí altas tecnologias, claro que para a época aquilo era uma tecnologia, mas eu digo tecnologia digital, e eles chegaram aqui à costa brasileira, eles estavam globalizando. Quando eles começaram a ter contato com os nossos indígenas, era uma relação de globalização, porque era uma relação de troca, Era uma relação de troca, de cultura e, posteriormente, de comércio. Então, a gente vê nessas relações todas, relações globalizadas, relações de integração, de rede, de troca. Então, vamos ficar com essas palavras, tá? Rede, troca, certinho? Bom, e aí a gente tem a globalização econômica. Talvez é a que a gente mais lembre, Quando a gente fala de globalizar, essa ideia da economia, ela vem muito forte para a cabeça da gente. Então, eu acho que quando a gente fala de globalização econômica, eu acho que realmente é a ideia que mais bate para a gente. Por quê? Olha só, eu trouxe uma imagenzinha aqui, cheia de empresas multinacionais, que muitas vocês conhecem, Então, a gente tem contato com empresas estrangeiras, com produtos de marcas estrangeiras, o tempo todo, sem sair aqui de Araxá. Mas por que essas empresas estão aqui? Porque a gente é um país aberto, a gente é um país que aceita multinacionais e por causa do nosso contato com o externo, por causa das nossas relações de globalização com os demais países do mundo, eles puderam vir até o Brasil e colocar os seus produtos aqui. E a gente teve acesso a tudo isso, entenderam? Então, quanto mais relações a gente tem com outros lugares, em tese, mais globalizado nós somos. Por quê? Porque a gente consegue estabelecer o maior número de relações e com isso a gente consegue obter uma maior integração, ok? Então isso que é economia. Então quando a gente compra produtos, quando circula capital, dinheiro, quando a gente vende
qualquer produto externamente, quando a gente compra, quando a gente exporta, quando a gente importa, a gente está tendo uma relação de globalização. E a economia é completamente dependente dessas relações de globalização, pessoal. Se a gente isolasse o Brasil e o Brasil não pudesse comprar mais de ninguém, se a gente interditasse, terminasse com essas nossas relações de globalizadas na economia, a gente ia ver o país decair de uma forma muito rápida na economia, né? E a economia, eu já falo que ela é uma arma. A gente vê agora na guerra, o que foi a primeira coisa que os países mais desenvolvidos fizeram com a Rússia? Colocaram sanções econômicas, boicotaram, pararam de vender, pararam de comprar para a Rússia. Então, o que eles estão minando, na verdade, na Rússia? É a economia? Sim, mas através de quê? Um corte nas relações. Então, é como se eles estivessem cortando a relação de globalização com a Rússia. Eles querem isolar a Rússia das relações econômicas mundiais, né, como uma forma de penalidade, porque ela vai crescer menos economicamente. E porque a população dela também vai sofrer com a falta de alguns produtos que antes entravam e não entram mais. Entenderam, pessoal? Estão vendo como é que ela também pode ser usada como uma arma? A globalização, ela tem seu lado bom, mas ela tem seu lado muito ruim também. Depois a gente tem a globalização e as crises econômicas. Gente, elas andam lado a lado. Do mesmo jeito que eu acabei de falar, que é super importante que a gente, para crescer economicamente, a gente precisa necessariamente de ter relações globalizadas, porque senão você fica fechado ali, você não cresce economicamente, você também está sujeito às crises econômicas, né? Então, quanto mais relações globalizadas, quanto mais relações econômicas a gente tem com outros países, mais a crise dele nos afeta. Se você fosse um país, se o Brasil fosse um país isolado, né? Um país que tivesse com pouquíssimas relações comerciais, um país pobre, e a gente não seria tão afetado diretamente por uma crise econômica. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos têm uma crise, geralmente as grandes crises econômicas, elas nascem nos Estados Unidos e elas se dissipam para o mundo, né? E agora a China também está nessas questões. Toda vez que a economia chinesa desacelera, nós, por exemplo, que somos grandes parceiros comerciais chineses, a gente também sofre as consequências aqui no Brasil, a gente nota que a gente começa uma crise interna também, porque a gente vendia muito. Aí, o país que nos compra entra em crise, nós vamos parar de vender daquele tanto, automaticamente a gente vai entrar em crise. A última grande crise que a gente teve no mundo, no sistema econômico, foi em 2008, e ela nasceu justamente nos Estados Unidos. E aí, o Brasil sofreu? Sim. Porque a gente tinha uma demanda de vendas muito grande para os Estados Unidos, ele parou de comprar da gente temporariamente, diminuiu, né, na verdade, a compra temporariamente de nós, e por causa disso, a gente teve uma crise econômica. A gente viu agora, gente, com a pandemia. Vários países começaram a fazer lockdown, o consumo caiu, as pessoas pararam de comprar tanto. E aí, vários contratos comerciais foram cancelados. Porque se o povo não está comprando, você vai comprar para quê? Você vai vender para quem? E aí que foi. Então, a gente acabou sofrendo porque diminuiu as nossas importações, entenderam? Então, é preciso abrir mercado? É preciso, para a gente crescer economicamente. Mas, por outro lado, a gente está sujeito a mais crises econômicas, porque a crise de um pode chegar até a gente. E geralmente ela chega, gente. Né? A maioria das vezes ela chega. Bom, e agora eu tenho aqui a globalização cultural. Essa é muito legal. Essa é super bacana e a gente faz isso o tempo todo sem pensar, né? Então, é o que eu acabei de falar, que eu dei o exemplo aqui da guerra. Quando eu ligo a TV, ou quando eu leio uma mensagem no meu celular ou no computador sobre a guerra, aquilo ali está me trazendo uma informação, aquilo ali está me trazendo uma mensagem. Essa mensagem que aquele jornal, que a TV, que aquela informação da internet está me trazendo é uma troca cultural. Da mesma forma, quando a gente pega um aplicativo, coloca lá uma música internacional para ouvir, a gente não pensa, né? Nossa, agora eu vou fazer um intercâmbio cultural, deixa eu ouvir a música de outro país, deixa eu ver o filme de outro país. Pensem só a quantidade de músicas internacionais vocês escutam, pensem a quantidade de filmes, séries que vocês assistem que não são nacionais. Até porque o cinema brasileiro não é tão desenvolvido quanto, por exemplo, o americano. Então, o que chega até nós, chega, por exemplo, muitos filmes americanos, muitas séries americanas. Então, parem e pensem, analisem a quantidade de filmes nacionais perto da quantidade de filmes ou séries internacionais que vocês assistem, né? Então, a gente tem essa influência desse bombardeio de filme, de série, de material televisivo o tempo todo que não é nacional.
Gente, as nossas roupas. Muitas das nossas marcas que a gente utiliza no nosso dia a dia, roupa, calçado, nossos aparelhos eletrônicos, a maioria deles vem de fora. Né? Quando você pega o seu aparelho telefônico, quando você pega a marca da sua televisão, a marca do seu carro, possivelmente são empresas estrangeiras que só chegaram até você por causa da globalização, porque o Brasil entrou nessa miscelânea da globalização, certo? Então, a cultura é muito importante. A gente acaba também absorvendo a cultura desses países e agregando a nossa cultura, né? Outro dia mesmo eu estava assistindo lá a música, né, tema da Copa do Mundo, que vai ter aí esse ano, e aí eu estava vendo lá o clipe, enfim, que eles fazem lá com os jogadores de futebol e colocaram lá características do país que vai sediar a Copa esse ano. E tipo assim, a música tinha sido lançada no mesmo dia que eu estava assistindo ao clipe e já tinha lá milhões de visualizações. Isso só acontece por causa da globalização cultural, porque a gente tem acesso, né, a essa quantidade de conteúdo de uma forma muito rápida, né? Então aí é um ponto positivo. Mas ao mesmo tempo serve para disseminar fake news também, né, gente? E aí essa questão do fake news está tão difundida hoje, e quando eu trago essa globalização da informação, ela também é boa, mas ela tem seu lado nefasto se a gente não ficar com cuidado, né? Quanta informação mentirosa, quanto aí o famoso fake news é vinculado, e a gente às vezes acaba sendo levado a acreditar em uma situação que não existe. Quantas pessoas caem em golpes pelo celular, né? De pessoas ou por ligações, de pessoas que ligam, que inventam situações, né? Que te pedem dinheiro emprestado, que simulam sequestros, tudo mentiroso para tirar dinheiro ou para causar algum mal para aquele indivíduo. Então, a globalização, como eu disse, ela tem um lado maravilhoso, mas ela também tem um lado mau, ela tem um lado nefasto. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é necessário se globalizar? Claro que é, senão a gente vai ficar numa bolha isolada. A gente não vai crescer economicamente, a gente não vai ter informação, mas a gente tem que ter cautela, né? Eu digo que a gente tem que ter cuidado e cautela. Então aqui na informação é a mesma coisa. É maravilhoso a gente entrar na internet, a gente ligar a TV e ver uma série de informações de coisas que não são do Brasil. Você tem acesso à economia mundial, você tem acesso a uma música, você tem acesso a um filme, você tem acesso à questão política, você tem acesso ao acontecimento de uma guerra, você conhece o mundo sem sair de casa, né? Hoje a gente conhece o mundo sem sair de casa, mas isso é extremamente necessário, né? Então, essa circulação de informação. Então, toda vez que você manda o WhatsApp, toda vez que você liga a sua TV, você está participando dessa globalização, tá? A gente participa o tempo todo disso, gente. A gente tem contato com esses sistemas o tempo todo. E aí eu trouxe um conceito novo para a gente relacionar essa ideia de globalização, que é a aldeia global. O que é a aldeia global? A aldeia global é como se a gente encurtasse as distâncias. Aqui a gente colocou nomes só para a gente poder ver, né? Então olha só, a gente tem aqui o Lucas, a Maria Augusta, o Evandro, a Júlia, a Camila e a Bárbara. Tá vendo cada um em um lugar do mundo? Só que você tá vendo que eles estão ligados? Então é como se eles estivessem no mesmo sistema. Mas cada um a uma distância. Mas de certa forma, eles estão próximos. Então é como se o mundo tivesse diminuído as distâncias. Porque a informação e as pessoas, elas circulam de uma forma muito rápida. Porém, as distâncias continuam a mesma, né? O Brasil não está mais perto da Austrália. O Brasil não está mais perto da África, os Estados Unidos não estão mais perto da Ásia. Em quilometragem, não. Né? Em quilometragem continua a mesma coisa. Mas a gente está mais próximo na circulação de informações, através dos meios de transporte. Olha, o quanto hoje é mais rápido você sair do Brasil e chegar à Europa. Cerca de 10 horas de voo você está na Europa, né? E as informações, gente? Todas essas pessoas que estão aqui nesse mapa, elas podem estar conectadas através de um grupo de WhatsApp. E conversando entre elas de uma forma simultânea, cada uma estando no canto do mundo. Elas podem serem aí do mesmo Instagram, estarem conectadas, conversando. A gente pode abrir uma live ali no Instagram agora e conversar com diferentes pessoas do mundo o tempo todo, né? E é isso que faz acontecer essa globalização, certo? É isso que a gente tem aqui nessa globalização, certo? Bom, mas o que acontece? Então, esse conceito, né, de aldeia global, ele pode ser usado como se o mundo tivesse encurtado as distâncias. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que a gente diminuiu o tempo nas trocas de informação e de circulação de pessoas. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês sobre a globalização e a pandemia.
A globalização e a pandemia, gente, a pandemia ela circulou de uma forma muito mais rápida. O vírus da Covid circulou de uma forma muito mais rápida por causa da globalização. Se a gente pegar pandemias em que a gente viveu e até em séculos anteriores, a gente vai ver que a doença circulou, sim, mas ela circulou de uma forma mais lenta. E talvez se ela tivesse sido hoje, teríamos tido muito mais mortes do que no passado. Mas a Covid-19 chegou muito rápido aos países. E quando a gente para e pensa, uma nova variante surge em algum lugar lá do outro lado do mundo, rapidamente ela está no Brasil. E por que isso acontece? Porque o deslocamento de pessoas é muito rápido. A globalização, ela facilita que as pessoas peguem um avião e cheguem muito rapidamente em outros locais, né, em outros países. Por isso que na época da pandemia, vários países fecharam suas fronteiras para impedir esse fluxo migratório de pessoas, porque ela facilitou a propagação de doenças. Eu estou trazendo aqui a ideia da pandemia, do Covid, mas eu podia estar trazendo várias outras doenças que se disseminam de uma forma muito rápida de um território para o outro. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar, isso é um lado negativo da globalização. Ao mesmo tempo que facilita o desenvolvimento de medicamentos, que facilita que esses medicamentos e que essas vacinas cheguem até nós de uma forma mais rápida e fácil, ela também facilita o deslocamento de doenças. E aqui eu trouxe um quadro resumo com as principais vantagens e desvantagens da globalização, algumas que eu já falei, né? Mas vamos lá colocá-las aqui então. Então, olha só, vantagem. Disseminação de tecnologia, ótimo, né, gente? Precisa disso mesmo. Possibilidade de trocas e culturas, maravilha. A gente assistir aquele filme, aquela série, aquela música, ouvir. Circulação de pessoas e informações. Ampliação do mercado consumidor. Então, a gente consegue vender. A gente aqui do Brasil consegue sentar e comprar da China, não é assim? E vice-versa. E eles entregam na nossa casa. Aumenta a circulação de tecnologia, com certeza. Então, tudo isso aqui é facilitado pela circulação. Agora, tem a desvantagem. Acentua as desigualdades. Gente, a globalização, ela coloca os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, e ela acentua isso muito. Uma pessoa que hoje não tem acesso a um recurso de tecnologia digital, ele é um excluído digital. Né? Então, assim, cada vez mais as pessoas estão se tecnificando, estão se tornando mais digitais, os meios de comunicação, e uma pessoa que não sabe mexer, ou que ela não tem condição financeira de ter um equipamento, poder aquisitivo para isso, ela está se tornando um excluído digital. Então, isso é uma característica negativa. Você está aumentando a exclusão. Facilidade de propagação de crises econômicas, como a gente já conversou, acelera a degradação ambiental. Por quê? Cada vez você precisa consumir mais. Cada vez você precisa produzir mais para atender essa globalização. E quando a gente consome, quando a gente produz mais, a gente está suprimindo o meio ambiente, a gente está desgastando mais o meio ambiente. Maior propagação de doenças, como eu trouxe o exemplo da Covid, crescimento do preconceito, da xenofobia. Xenofobia, gente, é a aversão ao estrangeiro, é o preconceito ao estrangeiro. Então, quanto mais é mais fácil as pessoas se deslocarem sobre o meio, né, mais a gente facilita a migração. E muitas vezes essa migração, ela pode vir acompanhada de movimentos de xenofobia, que é aquele preconceito, que é você tratar o imigrante de uma forma agressiva, com violência, né? Bom, então essas são as vantagens, as principais vantagens e as principais desvantagens da globalização. Então, meninos, é isso que eu tinha para nossa aulinha de hoje. A gente ainda vai conversar mais um pouco sobre esse tema, tá? Então, a gente falou o que era a globalização, o que era a aldeia global, a gente trouxe aí as vantagens, as desvantagens desse processo globalizado, tá? Então, gente, é isso. Bons estudos para vocês. Obrigada, como sempre. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo enorme e até mais.